3, 4. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Acantulers aqui no YouTube. Meu nome é Rafael Leite e o vídeo de hoje é uma tentativa de resenha do livro O Verdadeiro Evangelho, do Paul Washer. Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito desse livro, continua comigo aqui neste vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Talvez você esteja se perguntando, né, qual a necessidade de falar do Evangelho, sobretudo para quem já é cristão, né, para quem já é convertido. E talvez esse questionamento ele se dá justamente porque quando a gente fala de Evangelho, às vezes a gente entende que se trata de algo que é um conteúdo básico, superficial, destinado apenas ali para os novos convertidos, né? É algo que você aprende que depois você vai para questões mais profundas, para questões mais importantes, mais complexas e por aí vai. Mas na verdade não deveria ser assim, a gente não deveria pensar dessa forma. Até se tratando, por exemplo, de assuntos envolvendo escatologia, por exemplo, como o próprio Paul Washer fala no livro, cara, quando Cristo vier, quando nós estivermos com Ele, quando o fim de todas as coisas vier, em um piscar de olhos, nós vamos entender tudo a respeito disso. Nós vamos saber quem estava certo, quem estava errado e por aí vai, né? E fim de papo. Agora, o Evangelho, nós vamos precisar aí da eternidade toda, né? Para nós compreendermos, entendermos e apreciarmos toda a glória do Evangelho. A necessidade de falarmos a respeito do Evangelho se dá justamente porque não é que as pessoas estão endurecidas, né, com relação ao Evangelho, não. Elas sequer conhecem o Evangelho. As pessoas não estão resistindo ao Evangelho, elas não conhecem. É simplesmente isso. A moda hoje em dia é teologia do coaching, né, pregações motivacionais, linguagem de bajulação, teologia da prosperidade, triunfalismo, e o Evangelho fica cada vez mais esquecido. Então, um livro como esse se faz necessário, inclusive para os cristãos. Não é que eles estão negando o Evangelho, eles sequer conhecem o Evangelho não tem sido pregado, né? E para quem não sabe, né, esse livro ele é o resultado de uma série de sermões do Paul Washer sobre Romanos, capítulo 3, né? Eles foram aí compilados, transcritos, né, e adaptados para livro, né? E se tornaram este livro aí que vocês estão vendo na tela de vocês. O livro ele é pequeno, mas gente, não se engane, são poucas horas de leitura, pouco conteúdo, mas vale muito a pena. Bom, é o Evangelho, né? Então o valor dele é eterno, apesar do conteúdo ser pequeno. Se tratando mais a respeito do conteúdo, agora a gente vai entrar na parte do livro mesmo em si. Como eu falei, ele é uma exposição aí de Romanos 3, né? Então eu gostaria de ler alguns versículos para vocês, só para vocês terem esses versículos em mente enquanto a gente for comentando, para que tudo que for falado aqui faça mais sentido, tá? A versão que eu estou utilizando de Bíblia aqui é a NVI, tá? Então vou ler Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E a partir desses versículos aqui, o Paul Washer ele vai trabalhar muito com a doutrina da depravação total. Ele trabalha com outras doutrinas também, imagina até com a substituição penal, etc. e tal. Embora ele não nomeie essas doutrinas, mas a gente vê que elas estão presentes, né, em todo o livro. Então vai bater muito nessa tecla, né, do quanto o homem é depravado, do quanto o homem é pecador e do quanto o homem, por conta disso, não quer a Deus, ele não busca a Deus. Então, se você em algum momento da sua vida buscou a Deus, é porque Deus te buscou primeiro. Porque, como a gente acabou de ler, não há ninguém que busque a Deus. Então, se você buscou, é porque, na verdade, Deus ele te buscou primeiro, né? Então o Paul Washer ele vai dizer, cara, nós temos uma boa e uma má notícia.
A boa notícia é de que Deus é justo. A má notícia é de que Deus é justo. Talvez você pense, nossa, não me parece ser uma má notícia, não. Eu quero um Deus justo. Só que é má notícia porque eu e você não somos justos, né? Não há nenhum justo, como a gente acabou de ler aqui. Então esse é o problema, né? O grande problema. E talvez você em algum momento da sua vida deve ter se perguntado, será que Deus não poderia simplesmente perdoar as pessoas? né? Afinal de contas, Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele poderia simplesmente perdoar a gente. Só que a questão não é tão simples assim, porque tem um versículo-chave, né, do qual depende toda a compreensão do Evangelho, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 17, verso 15. Eu vou ler para vocês também na versão NVI. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então, Deus não poderia simplesmente perdoar, absolver o injusto, no caso eu e você, porque ele se tornaria injusto também. É só você imaginar um juiz simplesmente perdoando um estuprador, não dando a pena que é merecida para ele. O que você pensaria desse juiz se ele simplesmente não penalizasse um criminoso? Da mesma forma, é Deus, né? Ele não seria justo se ele simplesmente perdoasse a gente, nos isentasse de toda a culpa, assim, de qualquer forma, né? Então, para o Paul Washer, aqui reside o maior dilema das Escrituras, né? Como é que Deus ele nos justificou sem ele mesmo se tornar injusto, né? Por perdoar iníquos, né? Por perdoar injustos pecadores como eu e você. Então, antes da gente até comentar mais a respeito desse dilema aqui das Escrituras, né? O maior dilema das Escrituras, como diz o Paul Washer, a gente precisa também considerar que quando a gente peca contra Deus. E isso motiva a ira de Deus, que é algo que não é tão popular hoje em dia se falar, né? As pessoas têm receio de falar sobre a ira de Deus, quando na verdade Deus ele só pode amar, né? Porque ele também se ira, isso faz parte do caráter de Deus. Ele vê as injustiças, ele vê os pecados e ele se ira com tudo isso, né? E o livro de Romanos é um livro que fala muito sobre a ira de Deus também, né? Tente imaginar a seguinte situação, né? Seja você homem ou mulher, imagine que você tenha uma filhinha de 6 anos de idade. Imagine que ela foi estuprada. Se você não se irasse com o que aconteceu com a sua filha, justamente porque você ama ela, cara, eu iria pensar que você é tão pior, né, uma pessoa tão desprezível quanto o próprio estuprador, né, que fez isso com a sua filha, né? Então, às vezes a gente acha que falar sobre a ira de Deus é como se Deus fosse mal ou qualquer coisa do tipo, quando na verdade não. Isso só mostra o quanto Deus ele ama, quanto ele é justo e o quanto ele é santo, né? A gente não pode também confundir a ira de Deus com a nossa ira, né? A nossa ira ela é pecaminosa, a ira de Deus ela é santa e ela é justa. Então, levando em consideração tudo isso que a gente falou, né? A depravação do homem, né? O dilema das Escrituras, como Deus poderia nos justificar sem Ele mesmo ser injusto, como a ira de Deus poderia ser aplacada por conta de todo o pecado, né, da humanidade. Isso tudo se resolve em Cristo. Por conta de um termozinho que às vezes passa desapercebido pela gente nas Escrituras, que inclusive está nesse capítulo 3 de Romanos, no verso 25, ele vai falar sobre propiciação. E às vezes a gente passa por esse termo sem dar valor a ele, sem ter o devido entendimento. E Washer ele vai definir esse termo muito bem. Eu vou ler para vocês a própria definição do autor, para a gente entender como é que ele desenvolve isso no decorrer do livro. Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que seja possível para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça, que demanda a sua morte, seja saciada, e sua ira
e santo ódio contra o pecado sejam apaziguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Então aqui a gente vê um pouco a questão da substituição penal, né? Então Cristo foi lá e deu a sua vida, né, para saciar a justiça de Deus no nosso lugar. E é interessante a gente entender que somente Cristo conseguiria saciar a justiça de Deus, né? E primeiro, precisaria ser um homem para saciar essa justiça. Um homem pelos homens, né? Representando a raça humana. Só que esse homem, ele precisaria dar a sua própria vida. E nenhum outro homem, a não ser o próprio Deus, conseguiria fazer isso. Por quê? Porque se eu desse a minha vida, na verdade eu estaria dando a vida que de antemão eu recebi de Deus. Então nenhum homem de fato estaria dando a sua própria vida em resgate de muitos. Somente Deus, feito homem, né, o Cristo encarnado, somente Ele estaria dando de fato a própria vida, né? Então Cristo, por conta da sua dupla natureza, Ele conseguiu cumprir esses dois requisitos ao mesmo tempo e assim saciar a justiça de Deus, né? Morrendo no nosso lugar e bebendo o cálice da ira de Deus, né? Que é tal que o Posher fala no livro, né? Aquele cálice, né, que Jesus faz menção lá na sua oração, lá no jardim e tal. Se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o cálice da ira de Deus, né? E tem contexto para isso. Se você for ver no livro de Apocalipse, você vai ver que cálice, taça, geralmente está ligado à ira, né? Tem relação com ira, com a ira de Deus, né? Então, esse cálice que Cristo bebeu e que ele pediu que, se possível, fosse afastado, era o cálice da ira de Deus, né? Por conta de todos os pecados que haviam sido cometidos, que estavam sendo cometidos, que ainda iriam ser cometidos. Tudo aquilo ali motivava a ira de Deus. E ela foi aplacada, ela foi satisfeita em Cristo. Então, em Cristo, esse dilema, o maior dilema das Escrituras, ele foi resolvido. E, bom, se você quiser saber um pouco mais, né, de detalhes a respeito, né, de como Posher consegue encerrar isso tudo de uma maneira assim incrível, eu aconselho que você leia o livro. Eu só quis aqui apresentar um breve resumo, dar alguns detalhes que eu acho interessante do livro, mas a ideia é te incentivar a ler. Então, se você viu esse vídeo até aqui e você se sentiu motivado a ler o livro, esse vídeo já cumpriu o seu papel. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Então, se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, né? Aproveita para comentar aí se você gostou do vídeo, se você também já leu o livro, né? Comente como é que foi a sua experiência de leitura. E se você quiser se tornar um Jack Toolers, basta se inscrever no nosso canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!